Olá, olá, boa live tarde. Por aqui. Tô com a janela aberta, ventilador ligado, dei uma fechadinha na cortina, mas não fechei o vidro. Que o bom de fechar o vidro, né, pessoal, é que a gente consegue um silêncio, não consegue interferência do lado de fora. Mas existem interferências nas nossas vidas, certo? E com as interferências que a gente tem que viver, a gente tem que aprender a viver com as interferências. Afinal de contas, nem tudo tá um cenário perfeito, nem tudo tá um dia perfeito. Então a gente tem que aprender a viver com as interferências da vida. E a vez passada eu fiz uma live, eu fiquei meio que sem saber o que fazer e tudo. E eu sempre faço lives, tanto no meu Facebook, quanto no canal do YouTube, falando e lendo, porque eu faço o ano bíblico. Qual foi a última vez que vocês fizeram um ano bíblico? Qual foi a última vez que vocês pegaram a Bíblia para ler? A gente tem que pensar assim, nossa, a leitura da Bíblia é algo muito difícil. Nem sempre a gente consegue ter um grande entendimento sobre a leitura da Bíblia. Mas o importante, gente, é a gente entender que a gente precisa fazer a leitura. O entendimento, ele vem pelo Espírito Santo. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter o hábito da leitura, pegar esse costume, ter este hábito de ler. A gente lendo, com o tempo, o Espírito Santo ele vai abrir as nossas cabeças. A gente não pode ter medo de ler e não compreender. A gente tem que ter medo de não ler e não de não compreender, tá? Então a gente tem que colocar esse ritmo na nossa vida, a gente tem que colocar isso como objetivo. Pega uma versão da Bíblia que vocês acham legal, que vocês consigam fazer a leitura. Se você começar a fazer a leitura, achar que tá difícil, deixa que o Espírito Santo faça o trabalho dele. Não cabe nenhum de nós fazer o trabalho do Espírito Santo. Muitas pessoas, elas falam assim, são muitas pessoas que falam sobre a Bíblia, muitas pessoas não têm conhecimento. Gente, na Bíblia ele diz que a gente tem que levar o Evangelho, que a gente tem que falar de Deus para todo mundo. Agora, o entendimento que vai chegar no ouvido de cada um não vai depender de mim, vai depender do papel do Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, que o Espírito Santo possa fazer o trabalho dele, porque o meu trabalho é tão pequeno, eu sei tão pouco, eu sei quase nada para mim, imagina para dividir com alguém. Mas eu acho gostoso, porque eu já comecei meu ano bíblico, eu já estou em Gênesis 16, não sei, nem todos os anos eu consigo chegar em Apocalipse, tá? Mas agora eu já tô no Gênesis 16. Se você ler um capítulo por dia, provavelmente você não vai conseguir fazer o ano bíblico, mas o importante é começar. Então a gente não pode esquecer de colocar esse hábito na nossa vida, da gente colocar como meta e objetivo a gente fazer a leitura e deixar com que o Espírito Santo faça o trabalho dele. Porque a gente tá vivendo fases difíceis. Hoje mesmo eu falei assim, não vou reagir. Eu falei, vou reagir, gente. Fui lá, tomei um banho, passei um batom na boca, com a minha casa toda pra arrumar, porque eu trabalho a semana inteira. E falei assim, não, eu vou reagir. Vou começar na melhor companhia, que é na companhia daquele que me criou, que é Deus. Vamos fazer uma oração rapidinho? Senhor, Pai querido que estás no céu, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Obrigada por cada detalhe, porque às vezes a gente fica esperando sempre o extraordinário acontecer na nossa vida e a gente esquece de agradecer o ordinário. Nenhuma notícia triste chegou ao meu lar, nem no meu coração até este momento, então obrigado, Senhor, obrigado. Estamos enfrentando dias difíceis, estamos enfrentando fases difíceis, mas não podemos esquecer quem comanda esse mundo. É teu, ó Pai. A gente tem que parar de olhar para as tragédias e começar a olhar para as coisas boas, sabendo, Senhor, que por mais que aconteçam coisas ruins nas nossas vidas, a gente tem um Deus que cuida, um Deus criador. A minha vida pertence a Ti, Senhor. Se Tu sabes até o fio do meu cabelo que cai, imagino que o Senhor não possa fazer sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqui. Mesmo que exista doença, mesmo que existam tragédias, mesmo que exista de reclamarmos, nos perdoe por todo o mal que podemos fazer para uma outra pessoa, com intenção ou sem intenção, Senhor. Nos perdoe nesse dia que é tão santo, que é tão maravilhoso, que é o dia do sábado, Senhor, que é o sábado do Senhor, o sábado bíblico, o sábado onde até mesmo Jesus Cristo guardou. Senhor, obrigada, nos ajude nessa leitura, neste ano bíblico, Pai, que todos possam estar e sentir a sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente abre para fazer uma leitura, quando vamos começar a falar de Gênesis, o que Gênesis ele aborda? O que a gente encontra no livro de Gênesis?
Olha, gente, este livro que mostra como era no princípio. Então a gente sabe que tudo que tiver contido em Gênesis é tudo que estava no princípio, tudo no início de tudo. Faz uma narrativa da criação, do relacionamento de Deus com o homem e da promessa de Deus a Abraão e seus descendentes. Então aqui em Gênesis a gente encontra o quê? A promessa de Deus a Abraão e os seus descendentes. Vocês hoje é o Gênesis 16. Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei como filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Vamos lá, primeiro de tudo. Sara era o quê? Ela era estéril. Só que a gente não pode esquecer que Deus fez uma promessa, falando da descendência de Abrão. E Abrão tinha como esposa Sarai. Então ela era estéril, mas ela tinha uma promessa que Deus tinha feito a Abraão e a Sarai. Então, no versículo 2 diz assim, ó. Olha o que a Sarai disse a Abrão. Eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz filhos, sendo que o Senhor tinha feito o quê? Uma promessa. Se ele fez uma promessa, quando Deus promete em nossa vida, ele cumpre. Ele fez uma promessa, mas a Sarai teve o quê? Pressa. Ela acha assim, não tá acontecendo, não tá acontecendo nada agora, eu quero pra agora. Deus prometeu, mas ele não tá fazendo. Cadê Deus da promessa? Cadê o Deus que me prometeu que eu seria mãe? Então eu vou dar do meu jeitinho, eu fazer o meu jeito. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. O que Abrão fez? O que é anuir? Abrão aceitou o conselho de Sarai. Eles fugiram do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus era dar descendentes a Abrão por meio de Sarai, sua esposa. Mas a pressa, a falta de confiança, a falta de fé, a falta de paciência, a você querer resolver as coisas com as suas próprias mãos, que é o que a gente faz sempre. A gente sabe que Deus tem promessa na nossa vida. A gente sabe que Deus quer o melhor para nós. A gente sabe que Ele nos ama. Mas aí chega uma doença na nossa família, a gente fica desesperado. A gente tem um prejuízo na nossa família, a gente fica desesperado. A gente não aceita. A gente não entende que as promessas serão cumpridas em nossas vidas. A gente quer o quê? Tudo para ontem. A gente quer resolver aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que pertence unicamente a Deus. A gente tem o quê? Pressa, e a pressa traz consequências. Vamos continuar no versículo 3, capítulo 16, versículo 3. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Quer dizer, Sarai, ela deu o seu marido para a sua serva, para que concebesse e tivesse um filho. E na hora que o plano dela deu certo, porque foi um plano que ela fez, não foi pela promessa de Deus, porque Deus não falou que o descendente de Abrão, que aqui é Abrão ainda, viria pela sua serva. Não foi essa a promessa de Deus. Aí ela pega com as suas próprias mãos, ela vai, tem os seus projetos saem como ela quer, a sua serva, ela engravida, e o que ela faz com a serva? Ela despreza. Todo erro gera frutos, a gente não pode esquecer disso. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que me fez a mim. Gente, ela que teve esse plano, ela que entregou a sua serva Abrão, e olha só o que ela diz no versículo 5. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Aqui tá falando que a serva desprezou a Sarai, né? Julgue o Senhor entre mim e ti. Nesse momento, quando ela coloca julgue o Senhor entre mim e ti, ela colocou o Deus no jogo. O Deus no qual ela tinha tirado do jogo. Porque ela tinha tirado do jogo, quando Deus fez a promessa e ela quis fazer as coisas com as suas próprias mãos, naquele momento ela tinha tirado Deus do jogo. E aqui ela volta e coloca Deus no jogo.
A gente não pode esquecer, gente, que aqui a gente tem as interpretações e a gente tem que lembrar da história, porque Sara, ela maltratou a Agar. Agar que era sua serva, né? Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Disse-lhe Agar: serva de Sarai, donde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Gente, para uma serva ter fugido, ela estava prenha, ela estava grávida e ela fugiu. Imagina o que essa mulher não fez. Como que Sarai não tratou a Agar? Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Nesse momento, você vê que mesmo que esse não tenha sido o plano de Deus, nesse momento a gente percebe o quê? Não foi o plano de Deus Agar ter engravidado de Abrão, porque não ia ser daí que ia sair a descendência de Abrão. E Abrão ia sair da descendência de Sarai. Mesmo assim, Agar, ela fugiu. Ela foi encontrada numa fonte de água no deserto. E quando a gente está no deserto, por mais errado, por mais que exista consequências na nossa vida, quem que foi ao encontro dela? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor, ele vai ao nosso encontro no deserto. Quando a gente está vivendo o nosso deserto, por mais que foi o erro nosso, por mais que foi escolha nossa, por mais que a gente não tenha ouvido, por mais que a gente não tenha obedecido a Deus, quem vai ao nosso encontro quando estamos no deserto? Porque ele poderia muito bem virar as costas para nós, porque somos falhos. Diz aí quem tem filho, quando o filho erra e o filho faz alguma coisa errada, você não vai falar assim: eu não te avisei? Eu não te avisei que ia acontecer isso? Deus, ele não faz isso com a gente. Deus, ele faz uma promessa, a gente não cumpre, a gente é desobediente. E sabe o que ele faz? Ele vai ao nosso encontro no deserto. Sabe esse deserto que você está vivendo aí? Sabe esse deserto que você se diz sozinha? Sabe esse deserto que você diz que Deus esqueceu de você? Ele está aí ao teu encontro. Mas e aí, você está falando com Deus? Você está dizendo como Agar falou? Ela falou. Deus falou assim: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Às vezes estamos no deserto. Às vezes estamos ali presos às nossas dificuldades, aos nossos problemas, aos nossos medos. E Deus vai ao nosso encontro no deserto. Mas e aí? A gente fala com Deus, a gente responde Deus? A gente está falando para Deus: olha, Deus fala assim: de onde vens e para onde vais? Você está falando ou você está muda? Ou você está chorando? Ou você está dizendo: eu fui abandonada, Deus não me ama, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando, olha. De onde vens e para onde vais? Você falou para Deus qual é o seu sentido, o que você está sentindo, o que você precisa? Não esquecendo que tudo tem consequência. Isso não significa que os seus atos não vão gerar consequências. Significa que mesmo com consequências dos nossos atos, Ele estará no deserto do nosso lado. Versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por tão numerosa não será contada. Deitou com o seu dono, no caso, que não sei se é assim exatamente a palavra que possa se dizer. Não foi feito conforme foi a vontade do Senhor. Foi pro deserto, porque ela foi humilhada, foi maltratada por Sara. Deus foi ao seu encontro no deserto e ainda lhe faz promessa: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. A descendência do filho de Agar com Abrão é tão numerosa que não pode ser contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e dará à luz um filho a quem chamará Ismael.
Será que hoje isso a gente não está bem familiarizado com esse nome? Com tudo que está acontecendo ali em Israel? Será que essa história de Gênesis 16 não nos remete aos dias de hoje? Será que a gente está ligado nos acontecimentos? Será que a gente sabe o que está acontecendo em Israel, essa briga que tem em Israel, nada mais é desse conflito antigo que tem, de um ato que foi feito por Sara, no caso não, que ainda ela é Sarai, Sarai e Agar? São os descendentes de Sarai e de Agar? São todos filhos de Abraão, todos filhos de Deus. É complicado quando a gente quer agir pelos nossos próprios atos e não simplesmente ajoelhar os nossos joelhos no chão, orar a Deus e entregar e deixar com que Ele faça a sua obra. Porque a promessa é dele. Aqui ele prometeu. Olha no versículo 10, vamos voltar para o versículo 10 do capítulo 16. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Então Ismael é o significado do quê? O Senhor te acudiu na tua aflição. Quando Agar estava no deserto, numa fonte no deserto, ela estava enfrentando o deserto da vida dela, Deus foi ao seu encontro e ela falou com o Senhor. Ela falou com o Senhor. Ela disse: porque estou fugindo de Sarai. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Será que esse versículo 12 a gente não encontra, a gente já não consegue ver o que a gente vê hoje em dia na história de Israel? Ele será quem? Ele quem? Ismael. Filho de quem? De Agar. Com quem? Abrão. Então, disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Olha, ela estava no deserto, ela tinha sido maltratada por Sara, ela tinha errado, apesar que Agar apenas obedeceu a ordem dos seus donos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama, vou com certeza ler errado, mas o importante é a gente entender. Está entre Cádiz e Bered. Que lá foi o que aconteceu nesse poço? Teve um encontro de Deus e de Agar. Agar estava no deserto, ela estava aflita, ela estava triste. Afinal de contas, ela obedeceu o que sua dona tinha pedido a ela. Ela fez aquilo que foi estipulado a ela. Seu dono foi deitou. Considerações finais de Gênesis 16. Quando ele fala ali, ó, no 16:10, deixa eu abrir aqui de novo, que eu marquei algumas considerações finais que para mim é muito importante. Aqui ele fala da promessa de multiplicação, que está escrito aqui assim, ó. Disse-lhe o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Então, no versículo 16, a gente tem a promessa da multiplicação. A gente sabe, gente, que toda essa briga está acontecendo porque Ismael, ele zomba de Isaac, que tem o quê? A perseguição que tem até os dias de hoje de Ismael e Isaac, né? Que Ismael é filho de Agar com Abrão e Isaac é filho de Sara com Abrão. E até hoje a gente tem esse conflito entre os irmãos, que é o filho do homem e o filho da promessa. Porque, gente, Ismael, ele é o quê? Filho do homem. Isaac, ele é filho da promessa. A gente não pode esquecer que Ismael é filho da serva Agar, que teve o quê? Uma
precipitação, né? Foi uma precipitação de Sara e de Abrão. Eles se precipitaram. Eles não tiveram paciência de esperar a promessa do Senhor. Sara achou o quê? Ai, que Sarai, né? Que ela não é Sara ainda. Sarai achou que, nossa, Deus prometeu, mas nada está acontecendo. Deus prometeu, mas está demorando. Deus prometeu, mas eu vou agir com as minhas próprias mãos porque eu tô com pressa. Eu quero para agora. Isaac é o filho da promessa, que a gente não pode esquecer que Sarai, ela era estéril, mas quando Deus promete, tudo pode estar tudo conturbado, tudo dizendo na tua vida que não dá certo. Você pode ser estéril, mas se Deus prometeu na tua vida que você vai gerar filhos, você vai gerar filhos. Você pode não ser cristão hoje, mas se Deus dizer pra você que você vai ser uma missionária, que você vai levar a palavra de Deus pra todos, você vai levar a palavra de Deus pra todos. Você tem que confiar. Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre, porque Ele é o Deus da criação. Você querendo acreditar ou não, porque a gente não pode esquecer que também Ele é o Deus do livre-arbítrio. Você tem liberdade em crer ou não nas suas promessas. Você tem liberdade de crer e se existe isso ou não, Ele não nos obriga. Não obrigou nem no céu, não vai obrigar a gente aqui na terra. Então a gente tem que deixar algumas considerações finais, né? Que Ismael é fruto da carne, filho natural, filho da escravidão. Ismael é filho da vontade do homem. Deus ouviu Agar em sua angústia quando fugiu da presença de Sarai, que a maltratou. Com isso nasceu a misericórdia de Deus a favor de Agar. Então a gente vê a misericórdia de Deus a favor de Agar. E Deus cuida de quem? Dos oprimidos. Se você está sendo oprimido, Deus cuida dos oprimidos. Ele cuidou aqui. Ele cuidou de Agar. Ele cuidou da serva de Sarai. Sarai não podia maltratar Agar. Se Sarai tivesse realmente obedecido, porque, gente, a gente sabe da história deles, eles eram um casal de fé, eles eram um casal de Deus, mas mesmo assim, olha outra coisa, outra lição que a gente tem que tirar aqui deste capítulo 16. Eu e você, normalmente, a gente costuma fazer o quê? Julgamentos. A gente julga tanto uma pessoa dizendo assim, eles não são cristãos, não? Eles são cristão? Cristão também erra. Cristão precisa estar em alerta o tempo todo. A gente tem que estar em alerta o tempo todo, porque um minutinho o mundo faz a gente duvidar de Deus. E não porque deixou de ser cristão, porque o mundo nos confunde. E é muito mais fácil a gente acreditar naquilo que é palpável, aquilo que a gente vê, do que aquilo que a gente ouve e daquilo que a gente tem que acreditar. Porque Deus, Ele não é palpável. Ou é palpável, porque tudo isso aqui pertence a Deus. Então ele é palpável, mas ao mesmo tempo é um ato de fé. Você precisa acreditar muito, muito, muito. Ter muita paciência no Senhor. Então, Sarai não podia maltratar Agar, que foi o que ela fez, porque ela maltratou. Ela não podia maltratar por quê? Afinal de contas, foi ela que deu a sua serva para seu marido deitar e conceber um filho, né? E Deus abençoa Ismael com uma descendência numerosa. A descendência numerosa de Ismael é uma descendência que foi dada por Deus. Foi Deus que concedeu isso. E olha, uma consideração super importante que a gente não pode esquecer é que Deus, Ele perdoou Sarai. Mesmo Sarai não ter ouvido, mesmo Sarai ter sido desobediente, mesmo Sarai ter agido com as suas próprias mãos, Ele perdoou Sarai. Perdoou Sarai e perdoou Abrão. Tanto perdoou que sua promessa foi cumprida. Tanto perdoou que o que tinha que acontecer, aconteceu. Tanto Deus perdoou Sarai e Abrão que o quê? Que seu filho, o filho da promessa, que Isaac nasceu. Isaac, o filho da promessa, nasceu. Deus lhe perdoou. Então, Deus perdoou Sarai e Abrão por sua precipitação e falta de fé. Porque ali a gente encontra o quê? Uma falta de fé, sim. Se você não tem paciência na promessa do Senhor, se você quer agir com as suas mãos e você não espera, sim, é uma falta de fé. Só que a gente não pode esquecer o quê? Que toda falta de fé, por mais que Deus nos ama, por mais que Deus nos perdoa, gera consequências. E essas consequências, só nessa história, a gente consegue acompanhar até os dias de hoje. A gente vê, se você pegar, ver o noticiário hoje em dia, tá tudo quanto é lugar que a gente vê a guerra em Israel. Nada mais é que vem do conflito o quê? Ó, lê Gênesis 16, gente, vamos ler Gênesis. As pessoas falam tanto do Antigo Testamento, as pessoas falam tanto de que, é um livro antigo, não vou ler mais. Será que ele é tão antigo assim?
Será que não é importante a gente fazer a leitura? Será que é tão importante a gente já ir para o Novo Testamento e esquecer do Velho Testamento? Será que é tão importante assim a gente deixar para lá e falar assim, não quero ler Gênesis, Gênesis está lá no passado. Gênesis está tão atual. Se você realmente acompanha o noticiário, se você realmente acompanha o jornal, você sabe que Gênesis ele está mega ultra atual. Porque Ismael e Isaac, que a gente acompanha até os dias de hoje, na guerra de Israel, com certeza é sobre esse conflito, sobre essa história, sobre uma desobediência de Sarai e Abrão. Até hoje. Então, as consequências das suas escolhas podem ser levadas até o resto da sua vida por gerações. Não esquecemos que Ismael foi abençoado por Deus. Isaac é o filho da promessa, o filho da vontade divina de Deus. Isaac é filho da promessa, é filho da vontade divina de Deus. Nos mantermos na carne, permaneceremos escravos. Então, a gente tem a escolha. Hoje em dia, a gente tem a escolha. Se você se mantém na carne, gente, você vai se permanecer escravo. Agora, se você se mantém no Espírito, você é salvo. Somos separados e escolhidos por Deus mediante fé e vontade de Deus, e não a de homens. Olha que consideração muito importante que a gente não pode esquecer, que a gente tem que memorizar, que a gente tem que se cobrar, que a gente tem que entender, que isso tem que ser importante para mim e para você. Gente, isso a gente não pode deixar para lá como se fosse uma coisa boba, como se não fosse importante para mim e para você. Somos separados e escolhidos por Deus mediante fé e vontade de Deus e não por vontade de homens. Temos a salvação por meio da graça, porque muita gente tem muita dúvida como que eu consigo a salvação. Será que é por obras? Não sei como que é a sua fé, não sei como você acredita. Para mim, salvação, ela não vem por obras. Salvação veio por meio de fé, por meio da graça. Então, a gente tem a salvação por meio da graça, por onde somos justificados. Não é a lei que nos justifica. A lei, ela nos orienta. Quando a gente pega uma Bíblia, a gente vê os 10 mandamentos, a gente tem que ver que isso é um manual. Como a gente conseguir viver bem nesse mundo. A lei, ela não é para ser um sacrifício. A lei é para ela nos ajudar. A lei é para nos orientar. A lei, vou dar um exemplo, igual a lei de trânsito. A gente tem um sinaleiro. Olha, para você andar 80 km por hora. Se você andar ali no lugar que tá falando que é 80 km por hora por 120, pode acontecer um acidente. Isso é uma lei bíblica. A lei bíblica vai só te orientar. Olha, se você amar seu pai e sua mãe, honrar seu pai e sua mãe, vai prolongar os dias da sua terra. Porque você vai viver melhor, você vai comer melhor, você vai ter uma relação melhor. A Bíblia, ela é um manual de sobrevivência. A gente tem que parar de achar que as leis são mais importantes do que qualquer coisa. Os 10 mandamentos, o que está escrito na Bíblia, ela nos ensina a viver de uma forma mais leve nesse mundo. Por mais difícil que tudo seja. Então, vamos lá. Isaac é a tipificação de Cristo. Vimos isso quando relembramos as histórias de seu sacrifício, quando Deus o pede a Abraão e ele obedece, e Deus tem certeza de seu amor e obediente. Eu vou falar dessa história bem rapidinho que está aqui na consideração final, mas eu acho bem legal como eu coloquei isso aqui como... Na hora que eu estava estudando, eu coloquei como uma consideração final só para não ficar em aberto aqui. Gente, quando fala que Isaac é a tipificação de Cristo, a gente sabe que o quê? Que Isaac ele foi uma promessa concebida a Sarai e Abrão. Que Sarai era uma mulher estéril, certo? Então ela era uma mulher estéril que teve uma promessa de Deus, que Abraão teria uma... Abrão aqui no caso ainda teria uma descendência incontável, era uma promessa de Deus isso para eles, né? E ela era estéril, certo? Então como uma mulher estéril poderia ter uma descendência incontável, né? Foi onde inclusive a própria Sarai não acreditou, não teve fé suficiente, porque ela teve pressa, ela desobedeceu. E Deus, gente, quando concebeu, imagina a felicidade de uma mulher na idade que ela tinha, em toda a tentativa que ela deve ter feito com Abrão para ter essa descendência, e ela não conseguia, e ó que Agar teve o seu filho primeiro e tudo mais. Gente, a gente não pode esquecer que eles eram pessoas. A gente esquece muitas vezes isso. Deixa eu arrumar aqui. Muitas vezes a gente esquece que eles eram pessoas como você. A gente começa a ler a Bíblia, a gente acha que como se eles fossem extraterrestres. Eu não sei falar a palavra, mas vocês entenderam, né? Como se fossem pessoas fora do mundo. Que eles não tinham sentimentos. Eles eram como nós, gente.
ou melhor, eles eram muito mais simples, porque nem tinha tanto conhecimentos e tantos acessos que a gente tem hoje em dia. Mas eles tinham ciúme. Você acha que você aí que é casada, tudo bem que naquela época você podia ter servas, e as servas era como propriedade, tá? Agar era como se fosse uma propriedade de Sara. Tudo bem, tudo bem. Mas vem cá, a gente que é mulher, que a gente é tradicional, que a gente que ama nosso marido. É fácil você entregar seu marido para uma outra mulher, para ele poder deitar com outra mulher? Por mais que naquela época a Agar era considerada como uma propriedade. Eram pessoas como eu e como você, dotadas de sentimentos, dotadas de vontades. A cabeça pira como qualquer uma. Abrão, quando... Você acha que ele não era homem? Você acha que ele não gostou do que Sarai fez? Gente, para. A gente tem que começar a analisar as coisas e lembrar o que as coisas são. A gente começa a achar que, tipo assim, eles eram fantoches, bonecos, não tinha sentimento. Você pensa que Sarai não sofreu? Entregando a sua serva pro seu marido deitar? Por mais que naquela época era propriedade, era costume, podia, não é visto como hoje uma traição. Mas você acha mesmo que pra ela não foi sofrido? Ela era mulher como eu e como você. Tudo bem, aconteceu toda essa história que eu contei até agora. Aí o que Deus fez? Deus vai lá, perdoa Sarai, Abrão é perdoado e o seu filho, o filho da promessa, Isaac, é concebido. O que Deus faz? Ele manda Isaac para Abrão e Sarai. Isaac, ele nasce. Isaac é o filho da promessa. Ele é uma bênção de Deus, porque foi Deus que prometeu, foi Deus que concebeu, foi Deus quem quis. Isaac foi filho querido, foi filho que Deus quis que existisse. Aí tudo bem, aí a gente vê na consideração final assim, que ele é a tipificação de Cristo. Aí a gente tem que lembrar da história, que não está aqui no capítulo 16, mas eu quero finalizar essa leitura relembrando a história. Será que você lembra quando... Porque imagina você ter um filho que você queria muito, você não conseguia ter filhos, você teve filhos por outros meios, de repente Deus faz esse milagre e te manda esse filho. Deus fala, vamos ver se Abraão me ama realmente. Porque às vezes você coloca coisas à frente de Deus, e Deus, ele te pede essa coisa. E muitas das vezes ele vai te pedir essa coisa não para te tomar essa coisa, mas para saber o que está primeiro em sua vida, o que é primordial em sua vida, o que é o seu Deus? É o seu bem? Será que se ele pedir o seu dinheiro, você vai entregar a ele? Será que ele pedir o seu filho, você vai entregar a ele? Será que ele pedir a sua carreira, você vai entregar a ele? O que você entrega para Deus? O que você entrega para Deus? Deus, ele pede Isaac a Abrão. O que ele pede? Eu quero que você sacrifique Isaac. Ele pediu. Imagina a cabeça de Abrão e de Sarai quando Deus lhe pede seu filho. O que Abrão fez? Não, meu filho não. Eu queria tanto, mas ele não é o filho da promessa? Não foi o Senhor que me deu e agora toma? Não. Ele pegou a mão de Isaac, preparou todo o sacrifício, foi para onde Deus mandou. E na hora que ele foi sacrificar o seu filho, aparece o anjo de Deus e pede para Abrão parar. O que eu e você, nesse livro de Gênesis, um livro tão antigo, um livro que ninguém nem quer ler, nesse livro que tem milhões de interpretações, milhões de pessoas que vão falar muito melhor que eu, que é muito mais estudada que eu, o que a gente pode tirar de lição? Deus, ele nos ama. Deus, ele tem promessa para mim e para sua vida. Mesmo quando eu e você agimos à frente dele, não esperamos o momento certo. Quando estamos no deserto, ele vai no deserto nos recuperar. E ele nos faz uma promessa, inclusive, no nosso deserto. Ele cumpre sua promessa. E quando ele cumpre a promessa,
Ele analisa o seu coração. Será que o que eu prometi foi tão importante que eu vou perder? Será que a promessa é mais importante do que quem prometeu? Pode ser que ele te teste. Pode ser que ele te dê essa promessa. Pode ser que a sua bênção ele te peça de volta. Como você tem se comportado? No que você tem crido? A internet tá mimizenta, as pessoas estão esquisitas, as pessoas criticam cabelo, corpo, unha, dente. As pessoas buscam perfeições. O que você tem buscado? O que você tem agradecido? Você tem olhado para as bênçãos da sua vida? Você tem tido pressa? Você tem sido Agar? Obedecido àquele que é mais alto do que ela? Você tem sido Sarai, que tem pressa e não quer esperar o momento certo? Ou você tem sido Abrão, que só aproveitou toda a situação? Porque para ele só ganhou nessa história toda. Quem tem sido você? Quem você quer ser daqui em diante? O que você espera? Você vai continuar entrando na rede de outras pessoas e enchendo de críticas? Ai, mas eu penso diferente dela. Que ótimo! Deus, ele nos deu essa liberdade de todos pensarmos um diferente do outro. E o que você tem feito? Criticado alguém que está fazendo aquilo que você deveria estar fazendo? Ou você ter buscado mais, você ter ido atrás de mais conhecimento para poder você passar a sua verdade e levar a sua verdade para as pessoas? Qual é o seu comportamento? Você está em busca de corpo perfeito, de casa perfeita, de emprego perfeito? O que essa pandemia te ensinou? O que Gênesis 16 te ensina? Ah, não quero saber desse negócio de Bíblia, não quero saber desse negócio de Deus. O que você tem feito da sua vida? Quais são as suas escolhas? O que você tem ganhado até o dia de hoje? O seu comportamento até aqui tem valido a pena? As suas escolhas até aqui têm valido a pena? Será que não é o momento de, pelo menos, você não precisa falar pra ninguém, pra mim, pra ninguém, você não precisa declarar, eu sou cristã, eu creio em Cristo. Não precisa. Isso é muito interno entre você. Mas pelo menos, será que não tá na hora de você tirar um momentinho pra pensar? Um segundinho. Por que essa loucura é tão verdade? Será que tudo isso é loucura mesmo? A gente é tão enganado o tempo todo, será que isso é mais um engano? O que você tem feito? Quais são as suas escolhas? Você escolhe o prazer do que uma família? Você não consegue entender que sua família há prazer? Você escolhe o orgulho do que o perdão? Você é muito mais feliz jorrando veneno na vida das pessoas do que levantando pessoas? Você prefere 1000 vezes falar assim, que dente horroroso, de vez de falar, menina, você é linda, você é uma bênção de Deus, você é luz. Para a pessoa se amar e se cuidar cada vez mais? Qual tem sido o seu papel nessa sociedade? Criticar a política? Criticar a religião? Criticar pessoas que estão tentando fazer o bem? Pessoas que estão levando a mensagem, está levando a mensagem errada. Leve, você acerta. Qual o seu papel? O que você tem feito na sua casa? O que você tem feito como marido, como esposa, como filho? Como profissional? Como anda seu trabalho? Como anda a sua vizinhança? Você que critica, nossa, fulana tem tanto dinheiro, por que não ajuda mais? O que você tem feito com o seu dinheiro? O que você tem feito com as suas dificuldades? Você tem reclamado? Ou você tem testemunhado que em meio a dificuldades nada te faltou? Deus esteve contigo?
Até quando a gente vai procurar o extraordinário, esquecendo o ordinário? Aí quando a gente perde o ordinário, dói. Dói. Eu tinha minha mãe todos os dias. Isso era o ordinário da vida. Porque é normal você ter sua mãe, seu pai, sua família, sua casa. Quando eu a perdi, eu entrei num poço. Pulei num poço preto fundo. Uma dor inesgotável. Inclusive até hoje. Mas será que todo dia eu acordava e falava: Senhor, obrigada pela vida da minha mãe? Senhor, obrigada pela vida do meu pai? Senhor, obrigada pela vida dos meus irmãos? Obrigada pelo meu casamento, pelo meu carro, pelo meu emprego? Será que eu fazia isso? Será que você está agradecendo o ordinário? Ou você vai esperar perder o ordinário para dar valor a ele? Você ama levantar e tomar um cafezinho? Ah, que simples, que bobeira. Sabe quantas pessoas hoje não podem tomar um café? Senão vai parar em hospitais? Quanto tempo você parou de agradecer pelo ordinário esperando o extraordinário? Não aguento mais o meu emprego. Eu quero um emprego melhor. Eu quero ganhar mais. Quanto tempo você parou de agradecer o ordinário e está procurando o extraordinário? Minha esposa não é boa o suficiente pra mim. Eu quero aquela lá. Aquela lá é mais gostosinha. Aquela lá faz coisas que a minha não faz. Ela é mais bonita, ela é mais legal. Vou deixar minha mulher e meus filhos. Há quanto tempo você está esquecendo de agradecer o ordinário e procurando o extraordinário? Porque às vezes o extraordinário pode até chegar. Aí você vai falar assim: eu amava mesmo, era o ordinário. E aí não tem mais volta. Porque por mais que Deus esteja presente nas nossas vidas, por mais que Ele nos abençoe, inclusive nas consequências dos nossos atos, as consequências, elas são eternas. Olha a história de Isaac e de Ismael. Filho da promessa, filho do homem, 2 bênçãos. Deus abençoou os 2, perdoou. E a gente vê até os dias de hoje o que acontece. A escolha é minha e a escolha é sua. Vou terminar com uma oração. Comecei com uma oração e vou terminar com uma oração. Não sei como isso chegou até você. Não sei se isso é importante para você. Mas Deus fala. Se você me conhece, se você me ama, você tem que falar de mim para as pessoas. Porque eu sou o Deus de amor. Eu sou o Deus que te ama. Se você tá rindo, se você não acredita, se você tá achando, mais uma falando disso, troca. Vai para os seus interesses. Espera o seu extraordinário. Esqueça o seu ordinário. Mas não esqueça que quando você perder, e você estiver chorando num canto por ter perdido o seu ordinário, não vai culpar Deus. Porque eu perdi meu ordinário? Culpa de Deus. Esse Deus que diz que me ama, a culpa dele. Ele me ama tanto e hoje eu não tenho mais. Coloque a culpa em quem realmente tem culpa. Eu e você somos culpados das nossas escolhas. Porque Deus nos ama e Ele nos promete todos os dias. Só falta a gente agradecer. Só falta a gente ir lá no nosso deserto. Assim como Agar fez, vai no seu deserto e fale com Deus. Vá no deserto e fale com Deus. Senhor, Pai querido que estás no céu, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Que eu tenha conseguido alcançar o coração, nem que se seja de uma pessoa. Ó, Pai, eu sou tão falha. Se as pessoas começarem a olhar a minha vida, o meu testemunho, vão achar uma lista enorme de erros, mas graças a Deus, graças a Ti, eu sou justificada pela graça e não pelos atos, porque eu vivo no mundo caído. E eu vou errar 1, 2, 3, 4, milhões de vezes, mas eu tenho a certeza que o Senhor estará do meu lado a todos os momentos. Basta eu crer. Basta eu querer. Basta eu procurar a Ti. O Senhor nunca vira as costas para os filhos Teus. Senhor, obrigado por o Senhor ser Deus. Obrigado por mais este dia. Obrigado por tudo. Abençoe a vida de cada um que esteve ou que vai estar assistindo essa mensagem, Senhor. Que o Senhor os proteja, os guarda, os abençoe. Que a sua santa presença seja sentida e seja alcançada, Pai. Obrigado. Que Deus os abençoe. Amém.